Hoje à noite nós também queremos mais uma vez trazer uma poderosa palavra de Deus. E o tema dessa noite é: não andeis ansiosos. Mateus 6, 25 a 34. Então, antes de ler, você vai abrindo a Bíblia, Mateus 6, 25 a 34. Eu quero fazer uma pergunta: você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que está bastante angustiada, preocupada? Mateus 6, 25 a 34, o tema já está no telão, está certinho tudo aqui. Não andeis ansiosos. Dá um toquezinho na pessoa do teu lado: não anda ansioso. Por essa passagem, Jesus manda dizer para nós: é um desperdício uma vida ansiosa, uma vida preocupada o tempo todo. É desperdiçar a sua vida. Queridos, eu queria trazer outra palavra hoje, mas Deus disse: não, é essa. Aí eu estava ali: não, é essa. Então temos que obedecer a Deus. Mateus 6, 25 a 34, a ansiosa solicitude pela vida. E aí a gente vai entender agora o que Deus fala sobre a ansiedade. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vou parar nesse versículo só para você entender um pouco de como está sendo feita essa leitura. Eu abri no Google, e aí eu vi uma foto, Jesus sentado num monte, e lendo essa parábola, lendo não, ministrando ela. E aí tinha uma música de fundo. Eu queria que vocês recebessem essa mensagem da mesma forma, porque eu cheguei a me emocionar quando eu vi que Jesus estava falando exatamente o que está escrito ali, e o povo todo escutando, porque foi Jesus que disse essas palavras que eu estou lendo para vocês. Foi algo assim, eu estou só emprestando minha voz para Ele. Mais uma vez, Ele me lembrou isso agora. Versículo 26, aí Jesus diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. E aí Ele olha para o povo e diz: porventura vós não valeis muito mais do que as aves? E as pessoas tudo sentado no chão, naquele potreiro lá, naquele campo lá, e escutando Jesus falando essas palavras. No 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso quer dizer, a ansiedade, a preocupação que você tem hoje, vai te ajudar em quê? Vai acrescentar uma hora, uma semana, um mês, um ano a mais de vida para você? Vai te trazer a solução da tua preocupação? No 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Você pode ver, os lírios do campo seriam flores. Eu não vou mexer, levantar isso aqui, né? Que coisa linda. Essas aqui são artificiais, mas quando a gente vai para qualquer lugar onde que tem flores, vai para Ivoti, na entrada da cidade, é a cidade das flores. Vai para Nova Petrópolis, eles têm aquele labirinto lá, uma praça muito florida, mas dura pouco tempo. Aquela flor, ela murcha, e aí o que acontece? No versículo seguinte, 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus vai cuidar de você, Ele vai cuidar das tuas ansiedades.
É o que Jesus estava falando nesse sermão. 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os mundanos, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste, Jesus falando, sabe que necessitais de todas elas. Quais são essas coisas? Comida, bebida, roupa. Mas o que Jesus fala? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Viva o hoje. Eu sei que amanhã é segunda-feira, cada um já tem seus compromissos, o seu trabalho, a sua escola, mas amanhã, deixa para amanhã. Viva esse culto agora, você está rendendo esse culto para Deus, é o que Jesus está dizendo aqui. Você está recebendo agora uma palavra de Deus, como eu tenho certeza que você vai sair desse culto, você não está aqui de brincadeira, eu tenho certeza disso. E só por fato de você estar aqui, porque você está levando a sério o reino de Deus. E quando você leva a sério o reino de Deus, a Bíblia diz que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o que você vai enfrentar essa semana, você está sendo agora motivado, fortalecido pela palavra de Deus, não pela minha palavra. E a palavra manda dizer para mim e para ti, não andeis ansiosos. Eu estou pregando para mim também, queridos. Não andeis ansiosos. Jesus disse isso, uma das partes do Sermão do Monte. Ou seja, então, as necessidades básicas da vida não devem nos preocupar, porque Ele sabe do que precisamos. Jesus diz, é um desperdício o ser humano viver tão ansioso, tão aflito, porque isso não vai acrescentar nada àquela situação que o ser humano está passando. Na introdução da palavra, queridos, a gente entende e normalmente pergunta, você é uma pessoa ansiosa? A gente vive uma era da ansiedade. Na maioria das vezes nem temos razão para ficar ansiosos. Cerca de 40% dos brasileiros, eles apresentam distúrbios do sono. Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, afirma isso. A ansiedade deve ser uma das causas para que as pessoas consigam dormir tão mal. Às vezes acorda 3, 4 horas da manhã, fica rolando. Isso acontece comigo de vez em quando. E até pegar no sono de novo é uma ansiedade, é alguma preocupação que faz com que você não durma. Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. O dicionário Aurélio define a ansiedade como sensação de receio e de apreensão, sem ou com causa evidente, ou seja, é esquentar a cabeça, se preocupar, muitas vezes sem necessidade. Depender de Deus ou do mundo? A gente faz essa pergunta, qual é o mais importante? Depender de Deus. Nós ficamos olhando às vezes essas notícias da política. Eu nos meus discipulados essa semana, falando com um discípulo, não tem mais graça ligar a televisão para olhar notícia, né? Como a gente gostava de olhar. Ou falam da política, ou falam de tanta coisa, assassinatos, e aquilo cria uma certa preocupação na gente. A mídia quer passar isso, né? Mas nós nem devemos perder tempo em olhar essas coisas. Nós temos que dizer que nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, que está muito acima. A política, nós temos que orar quando a gente vê o que eles estão aprontando lá em cima. Mas também temos a certeza que Deus está movendo de maneira poderosa. E o melhor de Deus ainda vai vir para a nação brasileira, porque nós vivemos num excelente país, queridos. A gente não vê guerra civil, a gente não vê homem-bomba, e em nome de Jesus isso não vem para cá. Em nome de Jesus, a classe política, Deus vai mexer para botar um homem de Deus lá em cima ainda, para corrigir todos esses problemas que estão acontecendo lá em cima. E se realmente a coisa, nesses que estão lá, eles são corruptos, como estão conseguindo provar, então que tem que sair todos, em nome de Jesus.
e ser colocado pessoas de Deus. Mas isso é a oração que nós temos que fazer e depois bola para frente. Não continuar falando e perdendo tempo com isso. Então, nesse trecho, Jesus deu 4 conselhos para controlarmos a nossa ansiedade. Primeiro, diferencie o importante do essencial. Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, diferencie, tem muita coisa importante para nós, mas tem coisas que são essenciais. Tem coisas que a gente não pode ficar sem, amém, irmãos? Então é isso que esse trecho ele mostra para nós. Quando Jesus fala de ansiedade, ele não trata da preocupação em si, mas do objeto da preocupação. Muitas vezes a gente se preocupa em perder um bem, perder algo que a gente tem, roupas e alimentos, e se preocupa excessivamente. A ansiedade, queridos, ela surge quando temos medo de perder as coisas que a gente possui. Segundo Cristo, nos preocupamos tanto com o que temos ou não, porque valorizamos demais as coisas, valorizamos demais os objetos. O primeiro passo para nos livrarmos da ansiedade é percebermos as coisas que são importantes e as coisas que são essenciais. É certo que a saúde é fundamental, que roupas e alimentação não devem faltar em nossa casa, porém tudo isso não pode ser o mais importante. Vocês estão entendendo, queridos? Não pode ser mais importante do que Deus em nossa vida. E a Bíblia deixa muito claro, se Deus é a pessoa mais importante na nossa vida, mais uma vez eu repito, todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos muitos exemplos. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a vitória vem. Porque é Ele que vai honrar aquele seu servo, aquela sua serva, aquele que busca a Deus. Então, a gente precisa perceber a diferença entre o importante e o essencial. Existem coisas importantes, mais ou menos eu digo, e outras essenciais. A gente não pode deixar de lado. A comida, ela é importante. Amém, queridos? A vida é essencial. Quando a gente não tem um prato de comida, por exemplo, Deus nunca deixou faltar. Eu e a pastora já passamos por situações que a gente viveu ganhando 8 vezes menos do que a gente ganhava. E nessas 8 vezes menos do que a gente ganhava, o salário ficou muito pequeno. Mas nunca chegou a faltar. Eu digo para a glória de Jesus, nós nunca deixamos de louvar e buscar ao nosso Deus. E aquela tão pequeno que a gente ganhava, nunca deixamos de primiciar e dizimar daquele valor pequeno que a gente ganhava. Nós passamos fome? Não. O que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você, queridos, nesse texto, é que na dificuldade que nós estamos, continuar louvando, adorando e glorificando a Deus. Não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua dificuldade, mas não deixa de louvar e glorificar a Deus, mesmo no meio da luta que você está passando hoje. E você vai ver só os céus todos abertos a teu favor. Muitas vezes eu preciso passar por grandes lutas e grandes dificuldades, porque Deus quer me ver bem baixinho ali. Às vezes até digo, Deus, manda mais. Eu não sou masoquista, ninguém quer fazer isso, né? Mas a gente precisa, para saber aonde é que a gente entra. Quando eu estava subindo ali, o Espírito Santo disse, ajoelha. Porque para subir aqui em cima, queridos, a gente apanhou muito nessa conferência do MDA. Pastor show ou pastor servo? Levita show ou levita servo? Se tem alguém subindo aqui em cima vivo, queridos, ninguém engana a Deus. Naquele dia, se não se arrepender, nós estamos no altar do Senhor. Altar é lugar de santidade, altar é lugar de bom testemunho. Quem sobe aqui em cima para ministrar o louvor, quem sobe aqui em cima para pregar, nós cuidamos muito quem nos deixamos pregar. Ontem foi a pastora Tânia Ben. Não deixa dúvida, queridos.
a vida de fé dela. Tem que ser um testemunho tão vivo e forte como é aqui em cima, tem que ser no seu dia a dia. Senão Deus vai te pegar uma hora dessas e vai pesar o dedinho em cima de você. É muito sério isso, que é reino. Então nós temos que levar as coisas de Deus muito a sério. Com Deus ninguém brinca. A própria palavra de Deus diz: de Deus ninguém zomba. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque vocês aqui embaixo são um povo muito precioso. Aqueles que Deus ama demais. Aqueles que Deus quer dar o seu melhor. E no culto é daqui que vem a bênção, é daqui que vem a profecia, é daqui que vem a solução do teu problema, e depois você sai motivado e vai lá fora conquistar. Amém, irmãos? Então você tem que sair redondinho, limpo, puro, santificado, o louvor, a palavra, tudo aqui do altar para a tua vida. Então, quando enxergamos as coisas dessa vida do ponto de vista de Deus, a coisa é diferente. Amém, amados? A própria vida, por um lado, ela é importante. No entanto, a vida eterna é essencial. Tem muitas pessoas que vêm no culto, vêm na igreja, vão na célula, eles querem ter uma vida em abundância. Claro, Deus tem isso para nós, mas fica só nisso. Mas o mais importante, queridos, é nós sabermos também, isso nós aprendemos na conferência do MDA, lá em Porto Alegre, que o nosso foco não se limita a essa vida. O nosso foco se limita à vida eterna. Isso é o mais importante, longe de tudo, queridos. A própria vida, ela é importante, a vida em abundância, mas a vida eterna. Quando enxergamos as coisas dessa vida do ponto de vista da eternidade, percebemos o quanto são pequenas e que não justificam tanta preocupação as coisas desta vida. Vida em abundância é importante, eu concordo com isso, amém, queridos? Mas a vida eterna, ela é essencial. Aonde eu vou estar daqui a 100 anos? Com certeza não vou mais estar caminhando. Se Jesus não voltar antes, né? Eu vou estar 7 palmos embaixo da terra. Ou cremado, mas Deus sabe todas as coisas. Então vai ser desse jeito. Essa semana, mais uma vez, eu fui no Rio, deixei um guarda-chuva lá. O mercado não é muito longe de casa, eu vou caminhando. Tem que manter esse corpite, a pastora cada vez mais em forma, então o pastor também tem que estar em forma, tudo que eu posso eu faço caminhando. E aí cheguei lá, ganhei um cartãozinho para deixar o guarda-chuva, 90. Daí a menina que me deu lá, eu disse para ela: essa é a idade que eu quero alcançar na terra. Daí ela ficou me olhando, mas eu disse mais uma frase para ela: e depois por toda a eternidade com Deus no céu. Esse é o meu desejo, esse é o meu alvo. Eu tenho um alvo, um propósito na eternidade. Vocês têm isso também, amém, irmãos? Amém. Esse é o alvo. Tem inclusive um livro do John Bevere, Movidos pela Eternidade. Esse livro é excelente, é um dos melhores livros que fala sobre a eternidade, é uma recomendação. Então, amados, possível a pessoa receber a sua bênção. Isso é muito possível, você vai receber e está sendo abençoado, mas vai passar a eternidade no inferno. Por quê? Porque não entendeu nada do Evangelho de Deus. Vai receber o melhor de Deus aqui na terra, mas se não entender o Evangelho, se não entender esse princípio que eu acabei de falar, vai passar a eternidade no inferno, não vai estar no céu. Isso é muito sério, a gente tem que estar sabendo aonde a gente quer. Um exemplo disso, uma pessoa pobre caminhando na rua, aí tinha um saindo de um super carro, e aí o cara cumprimentou, não, e o outro também, eu sou rei, eu sou rei. Aí o cara parou, e aquele que saiu daquele carrão, né, e disse para ele, todo mal vestido aquele outro, né, o pobre, né, diz ele: como assim você é rei? Onde é que estão os teus súditos? Daí o homem respondeu com mais força: o meu reino está aqui dentro. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu sou rei, diz aquele mendigo, aquele pobre no caso, né? Ele disse com toda a propriedade. Então, amados,
Segundo ponto do que Jesus ensinou a respeito da ansiedade, lembre-se de quem é o seu Deus. Mateus 6, 28 e 29 que a gente leu. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. 29, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então é muito sério isso, né, amados? Lembre-se quem é o seu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o meu Deus? É o Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. É esse que a gente está cultuando essa noite. A gente tem que sempre estar lembrando quem é o nosso Deus, não esquecer disso. Outra causa então da ansiedade é esquecermos que Deus cuida de nós. Diga, Deus cuida de mim. Aleluia, Deus cuida de nós. Daí a sensação de solidão, quando a gente esquece isso, de desamparo. Jesus nos convida a olhar para aquele que sustenta as aves e veste as flores, os lírios do campo. Diga, repita comigo, não andeis ansiosos. Ansiedade é pecado. E olha para alguém e diz, Deus está no controle. Aleluia. Então Deus está no controle, irmãos. Isso é uma certeza. Nós então temos que confiar nele. Claro, também precisamos fazer a nossa parte. 2 Tessalonicenses capítulo 3, 10 a 12. Ali também fala algo muito importante para nós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 10 a 12. Já passo a ler. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós, ainda bem que não é na igreja da Nova Aliança, é na igreja da Tessalônica, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. Nós conhecemos alguém assim? Por que Deus me pediu para trazer essa palavra? E 12, a elas porém determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Tem alguém entre nós que não tem carteira assinada hoje? É hora de orar e colocar na presença de Deus. Eu fiquei desempregado também, eu sei o que é isso. Não foi fácil, mas essa palavra está dizendo. E eu dizia para Deus de joelhos, o Gênesis 3,19. Deus, a tua palavra diz que do suor do teu rosto comerás, e eu não estou trabalhando. Eu quero honrar esse compromisso, porque a tua palavra manda a gente fazer isso. E eu sei que quem já levantou a mão aqui rapidinho, num tempo recorde, vai estar com essa carteira assinada. Eu profetizo como profeta do Senhor, e muito melhor do que você está pedindo, pensando ou imaginando. Teve pessoas que levantaram a mão, tiveram fé. Mas eu vou ter esse trabalho num tempo recorde. E aí eu sei, queridos, que a gente precisa se virar, precisa correr atrás, que alguma porta vai abrir. Tem irmãos aqui que estavam desempregados quase um ano. Começou a trabalhar, já tem umas 5 propostas vindo atrás. Porque estão indo lá levar currículo, estão indo lá procurar. Se a gente não ir atrás, nós vamos estar desobedecendo a Bíblia. Então, aqui fala algo, o próprio apóstolo Paulo. Isso ainda não é pior, ficar sem trabalho, estão se metendo na vida das pessoas. Estão sendo um mau testemunho aí fora. Bem como está aqui, como Deus me deu esse versículo. E se fizer isso de novo, esse mau testemunho em hora de serviço, queridos, manda procurar um emprego. Porque isso não se faz. A palavra de Deus reprova isso. Amém, irmãos? É sério, é a palavra de Deus, não é o pastor falando. Então, o ser humano também precisa de um Deus que só a Bíblia apresenta. Alguém que seja criador, conhecedor e mantenedor de tudo, mas que nos ame. Esse Deus nos ama demais, Ele quer dar o melhor para nós. Isso que nós temos que conhecer da parte de Deus. Exemplo, as aves, os lírios. Jesus demonstrou essas duas qualidades.
Deus é poderoso e amoroso para cuidar até mesmo dos detalhes. Para Ele, não somos detalhes. Diz para o teu irmão, para Deus você não é um detalhe. E agora presta atenção, né? Valemos o sangue do Filho de Deus. Valemos o sangue de Jesus. O Salmo 37, 25 fala algo muito precioso. Salmo 37, 25. Ali fala: fui moço e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Então, queridos, mais uma vez nós não precisamos ficar ansiosos quanto à comida. Então, portanto, é lógico que Ele nunca nos desamparará. Deus está no controle. Filipenses 4:6 também é uma maneira da gente vencer essa ansiedade, queridos. Lembre-se de quem está no controle, lembre-se de quem é o seu Deus. É o tema lá em cima. Filipenses 4:6, quando você tem uma dificuldade, eu e a pastora praticamos muito essa palavra. Nós temos mais autoridade ainda para falar sobre ele. A gente chega nesse versículo e coloca na presença de Deus. A tua palavra diz assim, né? O apóstolo Paulo escreveu: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que maneira? Pela oração, pela súplica e louvando a Deus com ações de graça. Tudo que você está passando, começa uma oração na presença de Deus com o Filipenses 4, versículo 6. Você vai ver quanta porta vai se abrir. Não sei se o Moacir está aqui hoje de noite. O Moacir não está aqui hoje de noite. O Moacir, domingo passado, fez 60 anos. Ele queria testemunhar hoje de noite. Eu fui atender eles há 2 terças-feiras atrás. E ele teria uma perícia naquela semana. Foi chamado pelo INSS, como eles estão fazendo aquele pente fino. Pensa em homem que estava apavorado. Eu disse para ele: querido, vamos orar. E aí eu disse, começamos a orar: Espírito Santo, eu não sei como orar. Não sei em nenhum momento. Ora para nós ouvir o que tu vai fazer. Aí nós oramos aquela oração ali. E pedimos para Deus: seja ajudador desse homem, ajuda ele nessa causa. Nós dependemos de ti, seja favorável ao Moacir. Domingo passado ele estava quase chorando aqui, no momento de ministrar a oferta. Daí ele veio dizer: pastor, eu tenho que te dizer, hoje eu estou fazendo 60 anos, e tenho que te dizer mais uma coisa: encaminharam os papéis para minha aposentadoria. Glórias a Deus. Ele estava ansioso, claro, tem coisas que a gente fica, pego de surpresa, mas que um pouco de preocupação a gente vai ter, mas tem algumas coisas que são normais, mas não deixar tomar conta isso, queridos. E ele está feliz a vida, ele não pôde vir hoje, senão ele estaria testemunhando aqui em cima o que Deus fez, a vitória que esse homem teve. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Então digam bem alto comigo: não andeis ansiosos, ansiedade é pecado, e Deus está no controle. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto: não sofra por antecipação. Mateus 6, voltando para Mateus capítulo 6, versículo 27. Aleluias, glórias a Deus. Mateus 6, 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, ali no terceiro ponto, ali fala: não sofra por antecipação. Você já sofreu por antecipação? Ou está sofrendo essa noite por algo ou por alguém? Então tem pessoas que sofrem muito, a gente tem que se policiar também. Estou pregando para mim, irmãos. Aí estão passando por uma situação. Ontem, no meio das irmãs, teve uma pessoa, ela veio contar o problema dela. Ela já contou esse problema para nós, e só fala do problema. E continua, volta, a primeira frase dela é daquele problema. Imagina como é que essa pessoa está: cada vez pior. Cada vez pior. Se nós encontrá-la, ela não está no culto hoje à noite, se nós encontrá-la essa semana na rua, a primeira frase vai ser o problema.
ela está sofrendo por antecipação. E ela está amarrada nisso. E a situação vai se cumprir como ela está determinando. Não sofra por antecipação, queridos. É o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos lutar e vencer a ansiedade. Isso também implica e significa aprender a confiar e esperar pelos momentos certos, pelo tempo de Deus. Porque Deus está no controle de todas as áreas da nossa vida. Deus está no controle da minha vida, do meu casamento. Deus está no controle do meu trabalho. Vocês olhando para mim, quem é o Kleber para estar aqui em cima, queridos? Um humilde servo de Deus, em Sapiranga. De uma hora para outra, Deus disse, tu vais sair de lá. Não vou. E aí, Deus foi começando a falar comigo. E convenceu, a gente está aí já quase 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. E falei nos meus discipulados essa semana, que agora para a gente ir adiante, Deus vai ter o dia certo, né? Mas que nós também não queremos mais que uma pessoa assuma aqui que não cuide bem de vocês. Porque uma das coisas nós amamos a cada um de vocês. A gente ama porque vocês são de Cristo. Cristo é apaixonado por vocês. Então, amados, nada é no nosso tempo. Deus, Ele nos trouxe, Ele vai nos sustentar, a gente confia nele. Então não adianta, às vezes acontecem situações na vida da gente, na vida de vocês. No meu trabalho é esse. Mas na escola, quem estuda, acontecem coisas que muitas vezes não são fáceis de lidar, mas precisa buscar a Deus. Nós podemos nos preocupar com coisas que acontecerão ou não. A escolha é nossa. As crianças, eles querem crescer. Eu me lembro quando eu era criança, eu logo queria chegar aos 18 anos. Mas quando eu cheguei nos 18 anos, já estou quase nos 60. Então passa rápido, né? E aí o jovem, ele quer ter uma boa formação. Eu já fui jovem. Alguém já viu uma foto minha com uns cabelos a mais que eu tenho hoje, né? E eu tinha um sonho muito grande, um dos meus principais sonhos. Quem é jovem aqui, levanta a mão bem alto aí. Vocês querem saber a idade? Com menos de 60 anos. Depois, quando eu chegar nos 60, eu vou ter que cuidar do que eu falo, né? Queridos, a gente tem sonhos. Quando a gente é jovem, de contrair o homem, a sua princesa, né? Quem é guri aí, está sonhando em ter uma princesa. E elas, o seu príncipe, e ele vai chegar. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor. Se chegou para mim, a pastora Adete, o que vocês homens estão desesperados aí? Se para a pastora Adete chegou eu, o que as irmãs estão desesperadas aí? As solteiras, eu estou falando dos jovens, né? Então, eles querem, na área emocional, o melhor de Deus. E vão ter se esperar em Deus, amém? Se esperar e descansar em Deus, o jovem vai ter o melhor de Deus. Porque Deus está no controle, amém? E outra coisa muito importante, queridos, na juventude, é a formação. É estudar, é ter uma boa formação. E esse é o tempo. Quando eu completei 13 anos, eu ainda era começo da adolescência, quando eu tive 13 anos um dia. Naquele momento eu escutei uma palestra, era um professor aqui de São Leopoldo. Ele já tinha naquela época uns 70 anos. Eu não deve estar mais vivo hoje, né? Mas eu nunca esqueci a mensagem que ele disse. Você, moleque, um dia vai ser esposo, um dia vai ser pai. E o que você está pensando em dar para a sua família? O que você está pensando em dar para sua esposa, em dar para os seus filhos? Com 13 anos eu levei aquilo a sério. E aí ninguém me segurou mais. Um ano depois eu estava estudando no Senai, em Novo Hamburgo, Escola Técnica do Calçado. Eu não tinha R$1 de condições para vir para cá. Mas Deus proveu tudo, porque nossa família era muito humilde, muito pobre. E eu vinha todo dia para São Leopoldo, para Novo Hamburgo estudar. Todo dia. 3 anos. Me formei técnico em calçados. Eu tinha 2 opções que eu queria demais. Na realidade eram 3. Estudar para pastor. E esse o pai disse não. Mas quando é de Deus, é de Deus. A gente é um servo de Deus hoje.
E tudo é no tempo de Deus. Eu era muito amigo de 2 filhos de pastor lá em Sapiranga, da IELB. E eu queria seguir aquela carreira. Ela já era uma carreira, hoje é por vocação. Eu digo, está muito melhor hoje, porque foi no tempo de Deus. E quando a gente é adulto, quem é adulto aqui, eu digo assim, dos 30 anos para cima, né? Daí a gente quer comprar um carro, a gente quer comprar uma casa, a gente quer conquistar um terreno, a gente quer continuar conquistando. Amém, adultos? Amém. Mas então, queridos, tudo isso Deus tem para nós, isso não é errado. Esse terceiro ponto diz, não sofra por antecipação, a gente vai conquistando. Então a gente vai alcançando as coisas. Os adultos, eles querem conquistar então uma família abençoada e também esses bens, passo a passo, né? Nós já conquistamos para a glória de Jesus. Nós temos uma boa casa em Sapiranga, o pastor Mário sempre diz assim, e que casa? Uma casa mais ou menos de 200 metros quadrados. Tudo resposta de oração. Faz uns 13 anos apenas que nós temos ela. Antes a gente vivia de aluguel. Então, queridos, Deus é fiel, Ele vai cuidando de cada detalhe. Então, não sofra por antecipação, mas entrega para Deus a tua causa, a tua dificuldade. Como a gente aprendeu, precisamos depender de Deus. Ansiedade é um sofrimento diante de uma possibilidade que 95% das preocupações nunca acontecem. Que é forte isso, né, meu irmão, minha irmã? Não andeis ansiosos. Ansiedade é pecado, Deus está no controle. Grava essas frases. Vamos dizer de novo? Não andeis ansiosos, ansiedade é pecado e Deus está no controle. Levanta a mão para Jesus e diz, eu sei que o Senhor está no controle. E a minha causa, eu vou vencer. Aleluia, glórias a Deus. Olha, eu achei tão poderoso o momento da oferta da Esther. Eu vim aqui trazendo a minha oferta hoje de noite de qualquer jeito. E daí a Esther, eu precisei ser ministrado pelo Espírito Santo para trazer a minha oferta, porque tudo é atitude de fé. E aí Deus falou, não, eu te dou tanta coisa, te dou teu ordenado, tu tem uma esposa, tu tem saúde, tu tem um lugar para morar, tu tem comida, tu tem tanta coisa. Então, eu trouxe já pensando também, semeei algo hoje à noite, sim. E eu vou colher. A Bíblia deixa muito claro isso, como é importante a gente vir preparado para esse momento também. E o quarto e último ponto, não seja mundano. Mateus 6, 31 e 32. As pessoas desse mundo, queridos, estão desesperadas. Elas não veem mais luz no fim do túnel para o Brasil. Mas nós vemos luz no fim do túnel para o Brasil, que se chama Jesus, e depois vemos uma luz muito grande, que um dia vai vir em grande glória buscar essa igreja que somos nós. Nós enxergamos a vitória completa para cada um de nós. A gente sabe que a tendência do mundo é cada vez complicar mais, não é para ficar melhor não, queridos. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Queridos, no Brasil nós ainda estamos vivendo um pedacinho de um paraíso, viu? Porque tem comida para todos, tem bebida para todos, a gente se vira. Mas tem lugares por esse mundo afora que você não faz ideia o que é a miséria lá. Tem gente muito pobre no Brasil, a gente sabe disso, mas a miséria em países lá de fora, que não chega nem aos pés do que a gente passa aqui no Brasil. Então temos que orar mais pela nação brasileira. A gente sabe que a coisa aqui não está muito fácil, mas com Deus nós vamos ser mais que vencedores nessa nação, amém, amados? Os gentios, como fala aqui no texto, eles eram pessoas não cristãs, não judeus, aqueles que não acreditavam no Deus verdadeiro. Para eles, o que importava era apenas ter coisas. Para Jesus, viver ansioso pelos bens materiais não deve ser a marca de um filho de Deus. E hoje isso tem muito mais sentido, pois vivemos o consumismo, em que se associa a felicidade de alguém
a sua capacidade de compra. Então, queridos, além disso, as pessoas já não buscam essencialmente o ter, mas muitas vezes coisa para parecer. Isso não é legal, né? Eu me lembro quando a gente estava orando por um carro melhor, nosso carro nos deixou 2 vezes empenhado, muito longe. Uma vez depois de Florianópolis, e a outra vez em Florianópolis. E aí eu comecei a orar a Deus por um carro melhor. E eu não tinha condições de comprar, eu comecei a orar, só para você ter uma ideia, por um Palio Weekend. E eu orava para Deus, aí eu comecei a pesquisar o preço, esse não é para mim. Aí eu comecei a orar por um Prisma, zerinho também, olhei o preço, daí eu vi, esse não é para mim. Aí comecei a orar, não me lembro mais qual que era o outro carro. Aí Deus foi um Logan, e Deus disse, não, esse também não é para ti. E aí no final das contas, eu comecei a orar para Deus, eu quero um carro 4 portas, porque a gente dá muita carona, né, pastora? Quase todo dia. Que tenha ar frio, ar condicionado, ar quente, que tenha direção hidráulica, e mais algumas coisinhas que a gente pediu, né? Toda trava elétrica e alarme e coisa. E Deus, inclusive, nos deu esse carro, nós não gastamos R$1, nos deu ele emplacadinho, queridos. E nós precisávamos de um carro melhor sem ter condições. E o nosso era 97, 98, e esse aqui é 2005. Ainda está bom, mas no tempo certo Deus vai nos dar um outro. Então a gente não precisa querer as coisas para aparecer. É Deus que vai alcançar uma por uma das coisas. E para quem quer comprar um carro, eu quero te dizer uma coisa, esse ali me dá uma despesa, é uma família de R$3.000 por ano. Mecânica, elétrica, a cada ano a média que eu gasto é um pneu, porque agora em junho vai fazer 4 anos que eu tenho ele. Botei no 2º ano 2 pneus novos e no 3º ano 2 pneus novos. Então vai fechar 4 anos, eu gasto 1 pneu por ano, fazendo a média. Então tem despesa. Seguro do carro, R$1.200. Nossa, é um carro mais simplesinho, então o seguro não é tão caro. Mas é um bom seguro, é da Porto Seguro. A gente precisa, então, como diz o ponto 4, não seja mundano, querer as coisas para parecer, para ter o melhor de Deus. Mas precisamos querer conquistar. Amém, amados? Um verdadeiro cristão, ele precisa saber que as coisas não são mais importantes do que o reino de Deus. Vai recebendo essa palavra, querido. O Lucas 12, 15 a 21, eu posso ler sim, tem uns minutinhos ainda. Lucas 12, 15 a 21 fala daquele fazendeiro louco, que ele só pensava no aqui e no agora. Ele não pensava lá na frente. Ali fala, então Jesus reprova a avareza. Versículo 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto, e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é louco o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como isso é forte, né? O Jason, na última rede jovem, trouxe a pregação sobre as bodas do Cordeiro. Quando Jesus, o noivo, iria chegar para buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja. E no domingo eu preguei também, aí o Jason perguntou, tu estás preparado? E no domingo eu fiz uma outra pergunta,
Quanto vale a tua alma? Quanto vale a tua alma? A minha e a tua alma são de valor eterno. Então você está recebendo uma palavra essa noite de sempre estar se preparando para o que vem pela frente. Eu quero viver 90 anos aqui na terra, mas me preparando para viver todos os 1000, 10.000, 100.000, muito mais que isso, não tem mais fim, para passar a eternidade no céu com Deus, para passar a eternidade naquele lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Então, quanto vale a tua alma, querido? Não seja mundano, seja celestial. Diz para o teu irmão, não seja mundano, seja celestial. Então esse é o desafio da gente ser um verdadeiro cristão, coloca Deus em primeiro lugar. Concluindo, queridos, Jesus te convida hoje a parar um pouco. Ele que te ama e pode resolver tudo o que você está passando hoje. A gente, durante a semana, às vezes tu não sabe nem o que vem pela frente. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a uma hora, você também não. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo. Mas aí quando vem alguma dificuldade, Jesus te convida a parar um pouco essa noite e olhar para Ele, que te ama tanto e pode resolver tudo. O desafio, queridos, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de todo o coração e em primeiro lugar na sua vida. Assim aprendemos a confiar e a descansar na situação que a gente está passando hoje e na provisão de Deus que virá. O nosso Deus, queridos, Ele é Jeová Jiré. Fala para o teu irmão, o meu Deus é Jeová Jiré, Yahvé Jiré, que quer dizer Deus proverá. Yahvé Jiré, Ele é provedor, tudo o que você precisa. Não andeis ansiosos. Ansiedade é pecado. Essa simples mensagem, como Jesus foi simples aqui, Ele quer entregar para ti. Deus está no controle.